Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Que alegria poder retornar aqui a esta querida igreja de Jacksonville. Que Deus derrame a bênção que você precisa, que Deus responda os pedidos que você tem no coração e que você alcance aquilo que você mais deseja, desde que seja bênçãos na sua vida. Antes de começar, meus queridos, vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. Viemos em busca de algo grande que queremos receber do Senhor em resposta às nossas súplicas. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que as petições, as súplicas dos Teus filhos sejam respondidas e que eles recebam das Tuas mãos as bênçãos reservadas para este dia sagrado. Eu sei que o Senhor tem bênçãos especiais para hoje. Responde o Teu povo, mas acima de tudo derrama sobre nós o Espírito Santo. Que fale o Espírito Santo através da Tua palavra, através da nossa boca, e que o Senhor abençoe a cada pessoa que escolheu estar aqui. Abençoa aqueles que estão assistindo pela internet também. Que a Tua bênção alcance a todos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. A palavra de Deus fala que Deus criou tudo belo. Abra sua Bíblia e nós poderemos ler em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11. Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, o sábio Salomão fala da beleza como algo de origem divina. Tudo fez formoso, diz a palavra de Deus. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse verso de Eclesiastes 3:11 dá a Deus uma nova qualidade. Deus é o grande decorador. E o salmista Davi exalta a capacidade de Deus de criar todas as coisas belas quando ele escreveu Salmos 8, verso 3. No Salmos 8, verso 3, Davi disse: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, contemplando a criação divina, Davi ficou extasiado, porque Deus criou tudo belo. Lemos ainda em Salmos 19, e os versos 1 até o verso 6. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Neles pôs uma tenda para o sol, qual é como um noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se curta o seu calor. Salmos 19, versos 1 até o verso 6. Veja quanta beleza a palavra de Deus revela que Deus fez. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, mas colocou a mulher como símbolo dessa beleza. Mas, queridos, lemos também em Salmo 104, verso 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. E ainda no Salmo 92, verso 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. E ainda no Salmo 111, verso 3: glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Queridos, depois de lermos todos estes versos, ficamos convencidos de que Deus é o autor de tudo quanto é belo. Deus é amante da beleza. Deus fez todas as coisas perfeitas, simétricas e belas. Quando nós contemplamos a terra hoje, ainda é bela. Mas imaginem a terra quando saiu das mãos do Criador, antes do pecado. Nós lemos isto no livro História da Redenção, na página 21,
e também em Patriarcas e Profetas, página 28 e 29, a serva de Deus, Ellen White, descreve a beleza da terra quando saiu das mãos do Criador. Prestem atenção no que ela escreveu. Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extremamente bela. Hoje ainda é bela. Você fica extasiado quando você olha para o céu, quando você olha para as cachoeiras, para os campos, para os animais, para as cores dos pássaros. Ainda é bela. Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extremamente bela. Variadas era a sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista onde quer que se volvesse. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de uma elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde. Você já pensou qual era a cor de Adão? Vejam que Deus revelou para a sua serva. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra. Mais de 2 vezes o tamanho dos homens que vivem sobre a terra. Hoje a altura média é de 1,70, 1,75. Ele tinha mais de 2 vezes essa altura. Imagine, que máquina era o homem que Deus criou e a mulher. Queridos, aqui diz: suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Deus criou tudo bonito. Sua pele não era nem branca. Como é que é? Vocês prestaram atenção no que Deus descreveu através desta serva? Ela é uma serva de Deus, uma profetisa de Deus. E Deus mostrou que Adão e Eva, quando foram criados, eram belos, cheios de beleza. Sua pele não era nem branca e nem pálida, mas rosada, uma cor rósea. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava um pouco acima dos ombros de Adão. Ela também era nobre, perfeita em simetria, cheia de beleza. Eu fico inspirado e emocionado quando vejo a descrição da terra e também dos seres humanos criados por Deus. O autor do belo, amante da beleza. A Bíblia diz que Absalão era um exemplo de rara beleza masculina, assim como Esther é exemplo na Bíblia de uma rara beleza feminina. Só que entre Absalão e Esther existe uma diferença. Absalão tinha uma beleza masculina rara, mas ele tinha uma beleza de caráter não atrativa. O caráter dele era feio, horrível. Abra sua Bíblia e vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Vamos ver aqui o verso 25. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Vamos ver então o verso 25. Aqui diz: não havia, porém, falando de Absalão, não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Ele atraía a atenção dos homens, das mulheres, das moças. E aqui diz: desde a planta do pé até a cabeça não havia nele nenhum defeito. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, ou seja, ele cortava o cabelo uma vez por ano, porque pesava muito a cabeleira de Absalão. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E essa mulher era também muito formosa à vista.
Porém, queridos, a Bíblia diz que o caráter de Absalão não era bom. A beleza física sem a beleza do caráter significa nada. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, e vamos ver os versos 28 e 29. Aqui nós lemos: e Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon era irmão de Absalão, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, e então o matareis, não temam, porventura não sou eu quem estou ordenando? Esforcem-se e sejam valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Aminon também não tinha um caráter bonito, porque ele estuprou a própria irmã Tamar. Por isso que era irmã de Absalão, filhas do mesmo pai, mas não eram filhas da mesma mãe. Então por isso Absalão mandou matar Aminon. Por aí vocês veem o caráter de Absalão, o caráter de Aminon. Absalão, ele continuou com a sua rebelião. Ele arregimentou 200 homens guerreiros e se levantou agora contra o seu próprio pai, para depor Davi como rei e para assumir o trono no lugar do pai. Veja que tipo de caráter tinha Absalão. Absalão se proclamou rei no lugar de Davi, e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E agora diz o verso 14: então disse Joabe: não me demorarei assim contigo. E tomou 3 dardos, 3 lanças, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aqui foi o fim de Absalão, que se rebelou contra o próprio pai. Queridos, a beleza de Absalão lhe custou a vida. Quem vai a Jerusalém visitar a Terra Santa pode ver ainda esse pilar de Absalão que está lá até hoje. Além de Elcomos, podemos ver o pilar de Absalão. O que restou de Absalão? Um monumento, uma pedra que ele levantou. Absalão só tinha beleza física. Existe uma forma de classificar a beleza. A beleza pode ser classificada de 4 formas: feia, bela; feia, feia; bela, feia; e bela, bela. E cada um precisa descobrir qual é o tipo de beleza que você tem, que eu tenho. Qual seria a beleza de Absalão? Belo, feio. Uma beleza simplesmente física, mas um caráter satânico, rebelde. Estas 4 classificações levam em conta a beleza física e a beleza de caráter. Queridos, e Esther? O que vocês acham de Esther? Abra a sua Bíblia. Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, vamos ver os versos 5 até o verso 9. Esther capítulo 2 e o verso 5 até o verso 9. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criou a Hadassa. Então Hadassa era como que sobrinha de Mardoqueu. Este criou Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era uma moça bela de parecer, formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E inicialmente o nome dela era Radassa.
era uma órfã judia que se encontrava longe da sua pátria, longe da sua família. Fazia parte dos judeus transportados de Jerusalém para a Babilônia. O império de Babilônia acabou, mas o povo judeu continuou ainda escravo no império da Medo-Pérsia. Radassa perdeu seus pais e foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Radassa se tornou Esther, a Miss Universo do Império Persa, na capital de Suzã. Queridos, quando nós lemos Esther capítulo 2, versos 15 a 17, nós lemos aqui: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Todas as mulheres que se apresentavam diante do rei, o rei estava escolhendo uma rainha, e todas as mulheres que se apresentaram diante dele, dezenas e dezenas, elas iam empetecadas, decoradas com joias e com ouro e tudo mais. Mas a Bíblia diz que quando chegou a hora de Radassa ir perante o rei, ela nada pediu. Presta atenção nesta frase que nós estamos lendo aqui no capítulo 2, verso 15, finalzinho do verso 15. E aqui diz: para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Queridos, por que Deus escolheu Esther? Porque a sua beleza era física e também uma beleza interior, uma beleza de caráter. Nós nos preocupamos tanto com a beleza física. Muitos, milhões malham, suam muito diariamente para ter uma beleza física, para formar músculos. Mas, queridos, quanto tempo nós gastamos na formação do caráter? Quanto tempo diário você gasta para formar o seu caráter? Já pensou se todos esses que malham tanto nas academias dedicassem o mesmo tempo para desenvolver o caráter e a beleza do caráter, que se assemelha à beleza do caráter de Jesus? Observem Esther 2,15: chegando, pois, a vez de Esther para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Neste concurso de beleza, ela estava concorrendo com dezenas de outras mulheres, e o que contava era a beleza exterior. Mas Esther apresentou-se como Deus havia feito. Não pediu joias, não pediu ouro, nem brilho, mas pediu oração. Antes de ir ao trono do rei, ela foi ao trono do Deus Altíssimo, e Deus a honrou. Queridos, é justo amar e desejar a beleza? É justo. Quem não quer ficar mais bonito? Quem não quer envelhecer em forma? Nós cuidamos dos nossos cabelos, nós cuidamos da nossa alimentação, todos nós queremos dar a melhor impressão possível. Não está nada errado nisso. Mas quanto tempo nós dedicamos para a beleza do caráter? A beleza de caráter é a que mais Deus valoriza. Eu quero ler para vocês o que está no livro Educação. O livro Educação, página 109. A colheita da vida é o caráter. E esse é o que determina o destino tanto para esta vida como para a vida futura. A colheita da vida é o caráter. E o caráter que você e eu desenvolvemos determina o nosso destino para a vida eterna, ou para a perdição eterna. O profeta Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo, foi o tempo que viveu o profeta Isaías. Já naquele tempo, 750 anos antes de Cristo, ele escreveu sobre a beleza física de Jesus. Nos impressiona a beleza física de Jesus.
que não existia. Interessante. Será porque Jesus Cristo, que poderia ter nascido como o homem mais belo do mundo, não veio revestido de beleza física? Será por quê? Você já parou para pensar? Quando você lê Isaías 53, abra sua Bíblia. Isaías 53, nós lemos aqui o verso 1 e o verso 2. Leia comigo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo, está falando de Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz de uma terra seca? Como é que cresce, se desenvolve uma raiz de uma terra seca? Você olha para aquela raiz e diz, isso não vai para frente não. Parece que não vai dar nada aí. Porque raiz de uma terra seca não tem parecer, não parece bonita, viçosa. E aqui diz que Jesus Cristo, ele cresceu como se fosse uma raiz de uma terra seca. Eu estou lendo Isaías 53 e o verso 2. Não tinha parecer e nem formosura. Diferente de Absalão, diferente de Sansão. Sansão era um rapaz muito bonito e forte, musculoso, uma cabeleira muito grande que chamava a atenção das moças. Queridos, Jesus não tinha nem os músculos de Sansão e nem a beleza de um Absalão. Aqui a Bíblia deixou claro aqui, não tinha nem parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhando para Jesus andando no meio da multidão, ele não se destacava pelo cabelo, ele não se destacava pelo rosto, ou pela altura, ou pela cor dos olhos, ele não se destacava fisicamente. Ele era como um homem comum. Mas existia uma beleza em Jesus Cristo que atraía as pessoas, que vinha de dentro dele. A beleza de um caráter santo. Os olhos que contemplassem os olhos de Jesus, qualquer pessoa que olhasse nos olhos de Jesus, nunca mais se esqueceria daqueles olhos. Olhos cheios de amor, de compaixão, de pureza. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha beleza física, porque Deus o Pai escolheu que assim fosse. Escolheu que assim fosse. Deus o Pai poderia ter escolhido que Jesus nascesse num palácio, numa família rica, poderosa, influente, mas o Pai escolheu que Jesus nascesse numa casa pobre, família pobre, que ia depender dos trabalhos dele para o sustento. Ele teria que aprender um ofício, ficar com mãos calejadas, se tornar carpinteiro, para que através das mãos e trabalho de Jesus houvesse sustento para Maria, a sua mãe, porque José morreu muito cedo, deixando Maria viúva. Deus o Pai escolheu para Jesus nascer numa família pobre, e Deus o Pai escolheu para Jesus que ele não nascesse como um Absalão ou como um Sansão. Será que Deus o Pai errou? Ou ele tinha propósitos nisso? Propósitos. Você faz da sua beleza física tudo na vida? Você é um complexado? Quantas pessoas complexadas existem? Quase todo mundo é complexado. Um é complexado por causa do cabelo. Meu cabelo é horrível, eu queria ter o cabelo seu. Os meus olhos são feios, eu gostaria de ter os olhos seus. A minha altura é terrível, eu queria ser da sua altura. Todo mundo sempre está desejando, parece que a grama do vizinho é mais verde. E Jesus Cristo veio com todas essas desvantagens. Pobre, e também fisicamente não atraía ninguém, mas Deus o Pai escolheu assim. É bom a gente aceitar. Jesus não reclamava do Pai. Por que o Senhor me deu uma família pobre? Não tinha como ser mais pobre, não? Por que o Senhor não me fez nascer mais bonito? O
Filho, Jesus Cristo, nunca reclamou. Ele aceitou os planos do Pai para a sua vida. A beleza de caráter de Jesus irradiava no seu semblante, brilhava na sua face. Era o reflexo da beleza divina que impressionava as multidões e as atraía para Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 791, diz assim: Jesus pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. Não é para você ficar contemplando Absalão, nem um Sansão. É para você contemplar Jesus. E ele pousa na sua frente como um modelo para ser imitado, assimilado e reproduzido. Desejado de Todas as Nações, 791. Jesus aguarda com ansiedade o dia em que verá o caráter dele reproduzido em cada um dos cristãos. Eu li sobre Abrão Lincoln. Abrão Lincoln, não sei se vocês já viram alguma fotografia de Abrão Lincoln. O homem feio. Alguém já viu fotografia de Abrão Lincoln? Se for uma fotografia, um retrato assim, um desenho dele de corpo inteiro, fica pior ainda. Porque Abrão Lincoln, ele era muito magro, muito alto, um rosto assim, desfigurado, feio. Fisicamente, Abrão Lincoln não era atraente. Conta-se que uma vez um grupo de homens estava testando a força física mediante o levantamento de um barril de bebida. Cada homem tentava levantar o barril de bebida, que era pesado, e eles diziam: aquele que conseguir levantar esse barril de bebida até a altura da cabeça, poderá beber à vontade do barril. E vários tentaram. E jogaram Abrão Lincoln na brincadeira também. E Abrão Lincoln conseguiu levantar o barril até a altura da cabeça. E aí todos disseram: agora você pode beber à vontade dele. A resposta de Abrão Lincoln: eu tive forças para levantar o barril até a altura da minha cabeça, e tenho mais forças ainda para não beber dele. Queridos, beleza de caráter. Abrão Lincoln é o principal e o mais famoso, o mais memorável dos presidentes dos Estados Unidos. Não pela beleza física, que ele não tinha, não pela esposa maravilhosa que ele tinha, mas não era maravilhosa, chegou até a jogar uma xícara de café no rosto dele. Era uma víbora a mulher dele. Ele gostava de viajar, né? Quando falava de voltar para casa, o pessoal que o acompanhava, a equipe que o acompanhava, quando eles falavam: faz tanto tempo que a gente está viajando, vamos voltar. Ele: não, vamos continuar. Ele não tinha muita razão para voltar. Mas, queridos, homem de firmeza, de princípios, de caráter belo, de integridade, de honestidade. Queridos, vamos buscar com oração e confissão a beleza do caráter de Jesus. Abrão Lincoln era um assíduo estudante da Bíblia. Era o livro que ele tinha ao lado da sua cama. Um assíduo estudante da Bíblia. A beleza física, meus queridos, ela passa muito rápido. A mulher envelhece mais rapidamente do que o homem. Acaba, mas a beleza de caráter nunca acaba. A beleza do caráter, ela vai aumentando com os anos. Quanto mais velho você vai ficando em comunhão com Jesus Cristo, mais belo o seu caráter, mais cheio de poder, mais cheio de bondade, mais cheio de pureza. O desafio de Jesus para você, pai e mãe, você jovem, você rapaz e moça, é a busca pelo caráter santo de Jesus. Um jornal católico lá em Berna, na Suíça, uma vez publicou alguma coisa que chamou a atenção. Vejam o que esse jornal católico em Berna, na Suíça, escreveu, falando
dos jovens adventistas do sétimo dia: prazer sem narcóticos, satisfação sem cigarros, beleza sem cosméticos. Falando dos jovens adventistas. Será que poderia falar o mesmo hoje ainda? Prazer sem narcóticos, satisfação sem cigarros, beleza sem cosméticos. Para subir no pódio, no palco do sucesso deste mundo, talvez você tenha que ter a beleza de Absalão. Mas para subir para o céu, você precisa ter a beleza de caráter de Jesus. Eu quero ler para vocês o que está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 602. Preste atenção. Quando eu cito assim, Testemunhos Seletos, volume 1, eu estou citando os escritos de Ellen White, profetisa de Deus. E não foi ela que escreveu, porque ela não saberia escrever isso aqui. Foi Deus que escreveu usando a pena dela. Veja o que Deus escreveu. Deus nos deu as faculdades intelectuais e morais que possuímos, mas toda pessoa é em grande medida o arquiteto do próprio caráter. A mãe é o principal instrumento usado por Deus na formação do caráter dos filhos. É a mãe. Eu sei que educar filhos não é fácil. É um trabalho que as mães se cansam, porque dá muito trabalho. Mas, queridos, vocês mães, vocês mulheres, vocês foram chamadas por Deus para formar o caráter das crianças, a semelhança do caráter de Jesus. Agora é o tempo de todos cultivarem as faculdades que Deus lhes deu, a fim de formar um caráter que seja útil aqui e também uma vida mais elevada no porvir. Testemunho Seleto, volume 1, página 602. Agora, no livro Educação, página 225, a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. Você sabe que quando Jesus voltar, nós não vamos levar propriedades, nem fazendas, nem carros, nem terras, nem bens, nem a roupa do corpo. Nós vamos levar somente o nosso caráter. Se é que vamos levar, não é? Porque o caráter feio de um Absalão não irá para o céu. Mas um caráter lindo, como de Esther, como de Jesus, como de Daniel, como de João Batista, eles irão para o céu. Quando as pessoas morrem, Deus guarda, Deus preserva o caráter delas, para devolver para elas esse caráter que elas construíram com a ajuda de Deus. Na ressurreição, elas vão receber o mesmo caráter. O corpo não será o mesmo. O corpo que morre não é o mesmo corpo que ressuscita, porque nós morremos doentes, defeituosos, fracos, e ressuscitamos perfeitos, com a louçania e vigor da juventude. Ninguém ressuscitará velho. Todos os salvos ressuscitam jovens, no vigor da juventude, e glorificados. Um corpo imortal, mas com o mesmo caráter. Deus não muda o caráter na ressurreição. Você não pode deixar para resolver essa questão de defeitos de caráter na ressurreição, na segunda vinda de Jesus, porque naquele momento da segunda vinda de Jesus, ou na ressurreição dos santos, nada será mudado no caráter. O caráter permanecerá o mesmo. Por isso nós temos o dia de hoje para formar o caráter. E aqui diz, no Testemunho Seleto, volume 1, página 605, a Bíblia recebida, falando da Bíblia recebida, a Bíblia crida, a Bíblia obedecida, é o grande instrumento na transformação do caráter. Nossos filhos precisam aprender a ler a Bíblia. Eles precisam ter uma Bíblia. Uma Bíblia que não seja só no iPad ou no telefone, não. Uma Bíblia física como esta, que eles podem grifar, que eles podem pintar, para que eles possam sublinhar, memorizar. Queridos,
A Bíblia crida, a Bíblia recebida, a Bíblia obedecida é o grande instrumento na transformação do caráter. Testemunhos Seletos, volume 1, página 605. Ainda no mesmo livro, na mesma página, diz: deve haver contínuo esforço e constante progresso para adiante e para cima, rumo à perfeição do caráter. O que é que Deus quer de mim e de você? Perfeição do caráter. Sabem por que a maioria não vai alcançar a perfeição do caráter? Porque não acredita que seja possível alcançar a perfeição do caráter. Se você não acredita que é possível alcançar a perfeição do caráter, você nunca vai alcançar, porque você acredita, e o que você crê na sua mente, isso acontece. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Jesus. O que mais atrapalha o desenvolvimento do caráter no cristão, o que mais atrapalha você desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus, é a crença de que é impossível desenvolver um caráter como o de Jesus. E você pode estar perguntando: mas pastor, será que nós cristãos adventistas, será que as pessoas pensam assim, que é impossível? A maioria pensa assim. A maioria dos cristãos pensa que é impossível desenvolver um caráter perfeito como o de Jesus. Eles se conformam com o caráter pecaminoso, eles se conformam com os defeitos de caráter, dizendo: Deus vai entender. Deus sabe das minhas lutas, Deus sabe das minhas dificuldades, Ele sabe que eu me esforço, então Ele vai entender se a coisa não ficar tão bem. Se algum defeitinho de caráter permanecer, Ele vai entender. Deus não vai entender nada disso. Deus está disposto a dar poder para você vencer todos os defeitos de caráter herdados geneticamente, e também os defeitos cultivados pelo ambiente. Defeitos herdados e defeitos cultivados poderão ser vencidos em nome de Jesus. Amém. Não venceremos se na nossa mente pensarmos que não dá para vencer. Quem acha que não dá para deixar de fumar, nunca vai deixar de fumar. Quem acha que não dá para se libertar do álcool, nunca vai se libertar do álcool. Quem acha que não dá para deixar de ver pornografia, nunca vai deixar de ver pornografia, porque assim como você pensa, assim é. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Assim como eu penso, assim é. Não, eu não tirei essa ideia. É Jesus que fala. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Provérbios 23, verso 7. 23, Provérbios, não é o capítulo 23, e o verso 7. Veja Deus falando para você. Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como é que Deus está falando aqui? Como você imaginou na sua alma, assim é. Como é que você pensa? Dá para vencer esse pecado, aquele outro pecado, esse defeito de caráter? Dá para vencer? Dá, em nome de Jesus. Então você vai vencer. Ah, Senhor, não dá para vencer. Já estou lutando contra isso aí há 10 anos, 15 anos. Não dá para vencer. Então não dá para vencer. Fracassou. Só que os fracassados não irão para o céu. Apocalipse, todo o Apocalipse está cheio. Uma dezena de versos do Apocalipse diz assim: ao que vencer, eu darei todas essas coisas. Ao que vencer. Essa frase se repete ao longo do Apocalipse: ao que vencer. Você tem que pensar como vitorioso e não como fracassado, porque assim como você pensa, assim é. Como é que você pensa? Você acha que Jesus é um modelo impossível de se copiar? Então, que Jesus veio à toa? Jesus deu um exemplo de um homem que vivia na dependência do Pai, mas é um exemplo que não dá para imitar. Jesus realizava milagres que ninguém pode realizar. Como ninguém pode realizar? Você já leu a vida do profeta Eliseu? O profeta Eliseu era um homem pecador, tanto quanto Elias. Elias foi levado vivo para o céu. Eliseu ficou no lugar de Elias como profeta e pediu simplesmente o dobro do poder que Elias tinha.
Um pedido ousado, quando o profeta Elias disse: eu vou ser levado, você me peça o que você quer. Ele disse: uma porção dobrada do Espírito que há em você. E o que Elias disse? Dura coisa me pediste. Se você me ver subindo para o céu, você vai receber. Pronto. O Eliseu colou no Elias dia e noite. Não largou do Elias nem um segundo. Mesmo quando Elias disse: agora você fique aqui, Eliseu, que eu vou ali. Ele falou: não, eu vou com você. E quando eu contei isso para minha netinha, a Laurinha, eu disse: Eliseu colou no Elias. Ela pegou 2 folhas de papel, ela colou assim, vovô, colou as 2 folhas de papel, colou. Ela entendeu muito bem o que Eliseu fez, colou no Elias, não largava dele. E ele viu Elias quando foi tomado para o céu, e recebeu uma porção dobrada do Espírito. E queridos, nenhum profeta fez tão grandes milagres como Eliseu. Todos os milagres que você vê Jesus realizando, você olha na vida de Eliseu, ele também fez. Ressuscitou mortos, atravessou o Rio Jordão em seco, abriu as águas do Jordão, multiplicou alimentos, enfim, curou o leproso. Deus falava para o profeta Eliseu as coisas que iriam acontecer. Quando Naamã veio até Eliseu, esperando que Eliseu ia sair e conversar com ele, recebê-lo em casa. Não. Antes do Naamã chegar na casa do profeta Eliseu, ele disse para o assistente dele, Geazi: pode ir lá fora, está vindo lá um homem, o nome dele é Naamã, ele está vindo para ser curado. Eu nem vou conversar com ele, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Espírito Santo falava para o Eliseu das coisas que iriam acontecer, como falava para Jesus também. Queridos, por que o caráter de Jesus seria impossível de ser copiado, sendo que Eliseu copiou, Daniel copiou, Jó copiou, João Batista copiou? O caráter de Jesus é um modelo para ser copiado, assimilado e reproduzido, meu querido irmão. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que isso é possível. Se você pensa que é impossível, e como a maioria dos cristãos acredita, nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus, então pode desistir do céu. Se você acredita que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus, eu, com pesar no coração, eu digo: então pode desistir do céu. Porque na volta de Jesus, Ele não vai transformar o caráter de ninguém. Se você continua amando o pecado até a volta de Jesus, você não vai para o céu. O pecado tem que se tornar ofensivo para você. O pecado tem que se tornar repulsivo para você, porque era repulsivo para Jesus. Jesus, quando olhava para o pecado, não tinha atração, ele tinha nojo. Mas nós temos atração pelo pecado. Mas na medida em que você vai tendo comunhão com Jesus, estudando a Bíblia, e orando e confessando essa comunhão com Jesus, você começa a sentir repulsa pelo pecado. E você começa a sentir nojo pelo pecado. É a obra do Espírito Santo implantando em você o caráter de Jesus. Ele faz isso. E as pessoas percebem que você está sendo mudado. Às vezes você mesmo não está percebendo, mas os outros estão percebendo que você não é mais a mesma mulher, você não é mais o mesmo homem. Eles estão diferentes. Eles são diferentes. Queridos, o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Quando o decreto dominical for aprovado, será aplicado o sinal da besta, que é o domingo, como dia santo, no mundo todo.
Os que se posicionam ao lado do domingo vão receber o quê? O sinal da besta. Qual é o selo do Deus vivo? É o santo sábado do Senhor nosso Deus. Quando o selo do Deus vivo for aplicado, ele não será colocado sobre um caráter que tenha nódoa, mácula. De onde o senhor tirou isso, pastor? Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Testemunhos Seletos, volume 2. Aqueles que acreditam que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus, presta atenção. O selo do Deus vivo será aplicado antes do fechamento da porta da graça. E não será aplicado sobre alguém que tem um caráter ainda com nódoa e com mácula. Como é que fica então? Nós precisamos desejar e orar em busca do caráter de Jesus. E o pecado vai se tornar repulsivo e ofensivo para você, não atrativo. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar nossos defeitos de caráter. Esqueça esta frase: eu nasci assim, eu sou assim, e se você quiser me aceitar é assim. Para que serve Jesus então? Se você nasceu assim, você vive assim, e todo mundo tem que aceitar porque você é assim mesmo. Então você vai continuar ofendendo as pessoas, tratando mal as pessoas, porque você é assim. Mas Jesus não é assim. Onde está a santificação? Onde está a transferência da mente de Jesus para você? Onde está o poder do Espírito Santo? Não existe? Vamos continuar com os nossos defeitos de caráter? Por isso diz aqui, Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Cumpre-nos remediar nossos defeitos de caráter. Não desculpar os nossos defeitos de caráter, mas assumir: eu tenho esse defeito, isso é feio, isso não agrada a Deus. Me ajude, Senhor, a vencer esse defeito. Clame, busque, ore, jejue. Você acha que Deus não vai dar a vitória? Vai dar a vitória, porque Ele já deu a vitória para centenas de outros filhos e filhas de Deus que se tornaram santos do Altíssimo. Temos que remediar os defeitos do nosso caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Agora, isso foi Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Agora, no comentário bíblico adventista, o comentário de Ellen White, no volume 7, página 970. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Jesus no caráter. Como é que é? O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Cristo no caráter. Assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Agora, no Testemunhos Seletos, volume 1, aliás, volume 2, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71. Ora, segura assim na cadeira para não cair, não é? Segura aí, tá? Porque o padrão de Deus é elevado, irmãos. Muitos pastores e membros acham que Deus vai baixar o padrão, porque a pornografia está tão alastrada, o homossexualismo está tão grande no mundo, que Deus vai ter que baixar o padrão, senão ninguém vai se salvar. Não, Deus não baixa o padrão. Deus nunca baixou o padrão. Deus vai nos elevar à altura do padrão do caráter de Cristo. Por isso, nós que vivemos nesta última geração, Deus tem um padrão mais elevado, mas também existe mais poder do Espírito Santo do que antes. A chuva serôdia não foi para 200 anos atrás, irmãos. A chuva serôdia é para agora. Ela nunca foi derramada antes. É para agora, para a última geração, que deve desenvolver um caráter como o de Jesus. Vou ler agora Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71. Os que estão se unindo com o mundo estão se moldando ao modelo mundano, preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu
Olha o passo para a vitória. Para mim e para você, o passo para a vitória. Desconfiar do eu. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino, preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Amém. Quando sair o decreto, que decreto? Decreto dominical. Quando sair o decreto e o selo de Deus for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém. Quantos pecados você vai cometer depois que você for selado pelo selo do Deus vivo? Nenhum mais. Mas nós ainda não temos a natureza pecaminosa? Ainda temos. Porque a natureza pecaminosa, ela fica no seu corpo até que esse corpo seja revestido de mortal para imortal. Isso vai ser na segunda vinda de Jesus. Mas ter a natureza pecaminosa não é desculpa para falar: eu tenho que pecar porque eu tenho natureza pecaminosa. Não. Tem natureza pecaminosa, mas ela não domina a sua vida. Ela não dita as suas decisões e ações, porque você não a alimenta. Ela está morrendo à míngua. Como é que ela vai dominar a sua vida se você não dá comida para ela? Você só dá comida para a natureza santa espiritual. Então, meus queridos, quando sair o decreto e o selo do Deus vivo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Terminando então, queridos, último pensamento. Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Jesus for reproduzido perfeitamente em seu povo, vou ler de novo. Quando o caráter de Jesus for reproduzido como? Perfeitamente no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é o seu sonho, moça, rapaz, jovens? Qual é o seu sonho? Ter o seu nome na calçada da fama? Ter o seu nome entre os famosos da terra? Ou o seu sonho é entrar pelos portões da Nova Jerusalém e caminhar pelas ruas de ouro na companhia de Jesus e receber dele a coroa da vida eterna? Qual é o seu sonho? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você deseje ardentemente ser como Jesus. O caráter de Jesus. Porque assim como você pensa, assim é. Eu quero orar sobre aqueles e por aqueles que creem que o caráter de Jesus pode sim ser copiado, imitado e reproduzido. Eu quero orar sobre você. Coloque-se em pé se você crê desta forma. Se você crê desta forma, se você deseja isto, eu quero orar por você. Pai eterno, humildemente estamos na tua presença, te agradecendo pelo modelo perfeito que é Jesus. Sabemos que um Eliseu, um Elias, um Daniel, um João Batista, eles já reproduziram na terra um caráter semelhante ao de Jesus, um Enoque. Mas nós agora, nesta última geração, quando as tentações são muito grandes, o padrão moral ou imoral é muito grande, nós queremos suplicar a Ti, Pai querido, em nome de Jesus, uma porção maior do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo, para que o pecado se torne repulsivo a cada um, ofensivo a cada um, e que sejamos atraídos pela beleza do caráter de Jesus. Dá-nos esta petição, responde-nos, pelos méritos de Jesus imploramos e agradecemos. Amém. Amém.